Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 6 de setembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, invalidou hoje as provas obtidas a partir de delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. De acordo com Toffoli, há indícios de que as provas foram produzidas de forma ilegal. Na decisão, além de Dias Toffoli invalidar as provas obtidas no acordo de leniência, ele também invalidou elementos de provas contidos em sistemas de propina apresentados pela Odebrecht. Os sistemas de propina vieram à tona a partir dos acordos de delação premiada dos executivos e do acordo de leniência firmado pela própria empreiteira com a Justiça a partir da Operação Lava Jato. Segundo esses relatos, programas foram criados e utilizados para gerenciar pagamentos ilegais milionários a políticos. A lista incluía 182 nomes envolvidos em pagamentos, mas nem tudo era Caixa 2. O acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e a Odebrecht foi firmado em dezembro de 2016 e homologado no âmbito da Lava Jato em maio de 2017 pelo então juiz Sérgio Moro. A empresa se comprometeu a revelar condutas ilícitas e a cessar as práticas. O ministro tomou as medidas após uma ação apresentada pela defesa do presidente Lula, que solicitou acesso integral aos documentos do acordo de leniência. Na decisão, Toffoli afirma que tudo indica que as provas foram obtidas às margens da lei, não somente as referentes ao presidente Lula, mas em todos os casos que se basearam nesses elementos. Toffoli também determinou que a Polícia Federal apresente, no prazo de 10 dias, o conteúdo integral de mensagens apreendidas na Operação Spoofing sobre o vazamento de conversas de autoridades envolvidas na Lava Jato, como procuradores da Força Tarefa do Ministério Público e o ex-juiz Sérgio Moro. As conclusões do ministro sobre a obtenção irregular das provas têm como base mensagens que mostram o juiz e integrantes do Ministério Público supostamente combinando procedimentos em processos da Lava Jato. O material foi obtido pelo hacker Walter Delgatti Neto, que é alvo da Operação Spoofing. Nos destaques internacionais, pelo menos 2 pessoas morreram e 3 ainda estavam desaparecidas na tarde dessa quarta-feira, depois que as chuvas torrenciais inundaram casas e estabelecimentos, além de destruir a infraestrutura na região central da Grécia, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A Grécia é atingida no momento em que ainda se recupera de enormes incêndios florestais. A tempestade, batizada de Daniel pelos meteorologistas gregos, atinge o país desde segunda-feira, afetando principalmente a região central de Magnésia e sua capital Volos, 300 quilômetros ao norte de Atenas. O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformaram as ruas em rios caudalosos. O gabinete do governador de Istambul comunicou que as chuvas causaram mortes, além de deixar pessoas desaparecidas. A costa do Mar Negro, na Bulgária, também foi atingida pelas piores chuvas em anos, causando mortes e deixando turistas retidos. As tempestades registradas desde segunda-feira causaram a cheia de rios, danificando pontes e dificultando o acesso à região sul da cidade costeira de Burgas. As chuvas foram as mais fortes desde 1994, com uma precipitação maior em 24 horas, do que o que costuma ser registrado em vários meses. À medida que o mundo fica mais quente, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina. Imagens divulgadas hoje mostram o momento em que um elevador de um resort despencou cerca de 90 metros. O acidente aconteceu na sexta-feira em Bali, na Indonésia. As 5 pessoas que estavam no elevador morreram. 2 pessoas morreram no local, enquanto as outras 3 morreram no hospital. As vítimas eram 2 homens e 3 mulheres de idade entre 19 e 23 anos e que trabalhavam no local. Envidraçado, o elevador ficava em uma área parcialmente aberta do resort e percorria uma rampa com uma inclinação de 35 graus.
Segundo a equipe de investigação, as vítimas foram atingidas em partes vitais com ferimentos de forte impacto na cabeça. O proprietário do estabelecimento cobrirá os custos dos funerais das vítimas. As famílias dos 5 funcionários, entretanto, teriam recebido cerca de $4.000 para se absterem de tomar medidas legais contra o resort. De acordo com a imprensa internacional, o estabelecimento foi fechado após o acidente e os hóspedes transferidos. Nossa, lamentável acidente. A União Europeia anunciou hoje que vai submeter 6 gigantes digitais a regulamentações antimonopólio mais rigorosas para proteger o mercado comunitário. Vamos ver. Bruxelas está trabalhando em uma agenda legislativa densa para construir uma regulamentação mais rigorosa das grandes tecnologias, argumentando que precisa proteger os consumidores europeus online e encorajar a concorrência numa indústria dominada por gigantes norte-americanos. O último anúncio é um marco na aplicação da Lei dos Mercados Digitais, que forçará as maiores empresas a mudar os seus hábitos sob uma lista de verificação do que fazer e não fazer, e esperam os reguladores criar um mercado mais justo. Observadores dizem que a lei pode abrir uma nova frente de batalha entre os titãs digitais e a União Europeia, à medida que algumas empresas consideram lançar desafios legais. A Comissão Europeia, o poderoso órgão antitrust da União Europeia, nomeou 22 serviços de plataforma central, pertencentes a 5 gigantes da tecnologia dos Estados Unidos, identificados como guardiões: a Alphabet, controladora do Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e a ByteDance da China. E de volta ao Brasil, os preparativos para a comemoração do 7 de setembro, celebrado amanhã em Brasília, já começaram. O primeiro desfile sob o terceiro governo Lula já traz algumas tensões à capital, com a criação de um gabinete de crise e o acionamento da Força Nacional para reforço no policiamento. A medida foi determinada para conter eventuais protestos ou invasões de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, depois do ocorrido no dia 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. Ao todo, cerca de 7.000 militares devem participar da tradicional cerimônia em celebração ao 7 de setembro. No grupo que cuidará da segurança, a presença de representantes da Agência Brasileira de Inteligência, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal está confirmada. Haverá ainda reforço da Força Nacional de Segurança e da Polícia Militar. O número de policiais atuantes deve superar o dia da posse do presidente Lula. De acordo com a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, as forças de segurança estão orientadas para agir em caso de confusão. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.